em São Paulo, primeiro uma ONG lançou em São Paulo o Dia Nacional do Abraço. Dizia o seguinte: quando você encontrar o seu próximo na rua, aproxime-se dele, dê um abraço. Eu falei, eu não. Não, porque às vezes o outro lhe abraça. Se eu pudesse escolher quem abraçar, eu tinha até uma porção de ideia. Mas já que é o primeiro que eu encontrar, não dá. Abraço a pessoa errada, ele leva a minha carteira e às vezes um pouco da honra. Então, você tem que selecionar quem você abraça até. Não é uma coisa assim para sair abraçando o outro. Se esta fosse a sociedade dos anjos, mas infelizmente nem todo mundo é quem a gente gostaria que fosse. A história está aí para demonstrar isso. E aí o segundo momento de uma campanha que eu vi, foram para a televisão, inclusive autoridades, e recomendavam um gesto maravilhoso. Todos, primeiro ao lado um do outro, as câmeras filmando, e faziam assim, gestos da pomba da paz, não é? As autoridades. Então eu imaginei assim, na hora no semáforo, o outro vai lhe assaltar, você faz assim para ele. Você dá ou dá um golpe de constituição nele, diz que o Estado garante até o direito à vida. Uma constituição voluntarista, que na iminência de perder a vida, porque você está doente numa cama, entra com mandado de segurança junto ao Criador e pede a garantia da vida, não é? Uma liminar, está garantida a vida. Então há um momento que é realidade. Se falou com muita propriedade sobre direito constitucional e agora eu vou para o homem prático. Eu vi o que é direito constitucional, princípio do Estado da inocência, ipsis literis, e vou finalizando. Uma história que eu já falei, uma história verdadeira, como dizem lá para o interior de Minas os meus amigos, brincadeira, gente, uma história venérea. O que é que dizem? Diz o seguinte: fui fazer um júri e fui acusar um réu chamado, vou dar o nome verdadeiro dele, Fabião. Eu dou o nome verdadeiro porque eu fui fazer uma palestra uma vez na cidade de Leme e tinha um colega que presidia a mesa que chama Fábio, um excelente promotor. E eu na hora fui falar, Fabião, troquei o nome, falei Paulão, acertei o outro que estava do lado. Então dou o nome dele, Fabião. O Fabião tinha uma folha de antecedentes que não era por metro, era por quilo. Se colasse uma folha na outra, virava a gaita do Borguetinho do Rio Grande do Sul com o Sivuca no Nordeste. Ele tinha incursionado no Código Penal dos 125 até os últimos crimes. Todos os crimes possíveis. Era feio por fora e por dentro. Uma sanfona criminológica. E o Fabião, eu percebi o que era uma aula de constitucional na prática. Vi 2 policiais militares ao lado do Fabião na antessala do júri. Fabião, né, aquele triângulo, Fabião alto e os 2 pequenininhos, franzinos, do lado. Um falou para ele assim, antes de começar o julgamento: senta e espera o julgamento. Ele falou, não sento. Ele falou outra vez, senta. Ele falou, não sento. O outro que estava do lado falou, seu Fábio, o senhor não precisa sentar, é direito constitucional do senhor ainda não foi julgado. O outro falou, mas sabe que é verdade? Eu não havia pensado nisso, é o princípio do Estado da inocência. Não interessa os demais crimes pelo qual o senhor foi acusado. É agora este caso que interessa. E aí nós fomos para o julgamento do Fabião. Eu falei, eu não vou olhar para ele apontando o dedo acusador, porque diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, acusava assim, olha, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. E fui mostrando o que ele tinha feito, fui mostrando a razão, que não tinha pena alternativa cabível naquele caso. E o que é que acontece depois? Como sempre só ia acontecer, meus colegas advogados, o júri é terrível. Vai uma confidência para vocês. Vocês sabem de uma coisa, meus colegas estudantes de direito, depois que o promotor de justiça acusa, o advogado defende o réu? Defende. Fala 2 horas, é o princípio do Estado da inocência levado a toda a sua potência. Como a toda tese tem uma antítese, aquilo que para mim parecia lógico, o advogado com tamanho primor defendia, mas defendia com tanta convicção que lembrava aquele defensor em Geneva de um oxoricida, do homem que matou a mulher. Ele defendeu o réu com tanto empenho, com tanto vigor, que terminou o julgamento, o cliente chegou para ele e falou, doutor, parabéns. Até ver o senhor me defender, eu tinha certeza que eu era culpado, agora até eu estou em dúvida. Então, era um homem convicto e defendia com tanta vontade. E eu já cansado naquele dia, eu falei, mas para um caso grave desse eu tenho que me empenhar tanto. Voltei para a réplica, me lembrei do meu interior do estado do Paraná. Falei, jurados, não vou mais ficar. Eu abro a página 1, o doutor abre a página 2. Eu abro a 2, ele abre a 4. Toda a tese tem uma antítese, tudo que eu falo ele diz que não é. A gente constrói uma plantinha, ele vem depois e serra. Às vezes ainda joga veneno embaixo, cava um buraco para não nascer mais sementinha nenhuma.
Eu voltei para a época e falei, ele fala na tréplica, eu não posso falar depois, então não vou mais ficar esmiuçando a prova do processo, que eu já esmiucei. Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Lembrei aqui do interior do Paraná, de uma propaganda que tinha, eu não vou fazer o merchandising da casa, porque eu nem posso fazer, era uma propaganda de uma casa que vendia fazendas de tecidos, não é? Então, eu disse para os jurados, a vida como ela é. Tinha uma propaganda no interior do meu estado, Natal, no Paraná, que alguém batia a porta, num dia de frio, e, vocês se lembram, uma palestra interativa. Outro dia um estudante ria para mim e dizia, pensando, eu via com um olhar malicioso, essa é antiga, né, professor? Eu falo, mas você também é, porque você se lembra, né? Então, quem bate num dia de frio? E uma voz dizia do lado de fora, é o frio. E aí vinha uma musiquinha, que eu não vou cantar para não ser ridículo, né? Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. E aí vendia cobertor para a pessoa. Então eu digo, jurado, sexta para sábado. O jurado está sozinho na sua casa. Eis que vem um frio. A sua família viaja para a serra. Vai passar o final de semana na serra. 4:30 da manhã. Aquele vento. É o vento. Aquele rolo de capim passando pela rua. Não é? Você sozinho. Alguém bate a porta de sua casa. Você então tira 2 olhinhos trêmulos do cobertor. E pergunta sem muita convicção. Que nessa hora o homem não fala grosso. Quem bate? Uma voz responde cavernosa do lado de fora. É o Fabião. Você abre a porta, se abrir, absolve o homem. Mas se não abrir, cuida para trancar até a janela. Porque ele pode invadir pela janela e só não lhe estupra, porque não existe estupro masculino. Mas ele pode lhe fazer mal. E como na música está lá o corpo estendido no chão, não é? Então esta é a realidade. Napoleão, e assim eu encerro, quando assume o Palácio de Bourbon na França, não queria ouvir mais a voz da oposição na tribuna parlamentar onde brilhara o gênio de Thiers, de Guizot, de Berryer. Que faz Napoleão? Manda retirar dali, no Palácio de Bourbon, a tribuna onde brilhara aquela eloquência ilustre. Depois, diz a história, teriam visto o grande imperador, num gesto taciturno e triste, pisando no chão, ao solo, como que para abafar, como que para frenar os ruídos de uma eloquência que ali brotara livre no passado. Se aquilo que hoje nós falamos soa como algo novo ou antigo, não importa. Importa que a tribuna seja livre. A nossa manifestação não tem um endereço certo, só tem para aqueles que assumem a carapuça dos não pensantes, dos falsários de Rubi, daqueles que os convidam a um desprestígio à verdadeira ciência do direito, daqueles que politizam algo que é sério, que é a causa da justiça. Porque toda vez, diziam os grandes pensadores, que a política entrar pelas portas do foro da justiça, a justiça escapa pela janela para incumbir-se de ir ao céu, que é o seu destino. De certa feita, eu dizia em uma das minhas manifestações em São Paulo, que o réu houvera agido em legítima defesa e perorava com um poema de Carlos de Carvalho que falava sobre direito de matar, era o nome do poema, embora não defendesse isso. Distorceram a minha manifestação e publicaram no jornal. Professor Mogenor Bonfim defende o direito de matar. Jamais diria isso. Dizia, tinhas o direito de ferir? Feriste. Tinhas o direito de punir? Puniste. Tinhas o direito de vingar? Vingaste. Tinhas o direito de matar? Mataste. Matar-se defendendo é uma razão que existe. E no Código Penal, esta razão achaste, a legítima defesa, e matarás outra vez, se tanto for mister, por um beijo, uma flor, um sorriso de mulher, que importa apodrecer nos ferros da prisão, se enquanto o meu corpo tomba torpe a escravidão, o meu espírito se eleva em plena liberdade. Uma liberdade que diria o poeta sul-mato-grossense Manuel de Barros, de tudo aquilo que eu disse, de tudo aquilo que eu deveria dizer, disse talvez somente 20%. E os 80% que eu não disse, corresponde senão àquilo que eu deveria ter dito. E os 20% talvez deveria silenciar. Mas eu tentei, o quanto possível, revestir de alguma coerência existencial as palavras deste nosso encontro, dedicando aos jovens que são o futuro da nossa academia, de nosso país. Como nós dizíamos,
Desafio-os a sonhar, sob pena de realmente não haver esperança. O mais é conversa, palavras vazias. Muito honrado pelo convite de vir a Maringá. O Caderno D fica por aqui. Não perca no próximo programa a continuação da série Terceira Jornada de Estudos, realizada pela Associação Paranaense dos Juízes Federais. Até lá!